existem diversos tipos de organização. É claro que tem uns mais eficazes que os outros porque demanda menos tempo para sua execução. Por exemplo, se você pegar um tipo de organização e for botar em prática e isso demandar muito tempo e energia, isso vai ser ruim, por mais que seja um tipo de organização. Até porque grande parte do nosso tempo a gente tem que dedicar para a execução e não para o planejamento. Lógico que tem que ser um planejamento bem feito, mas buscar planejamentos mais eficazes e mais objetivos e curtos de serem feitos é cada vez melhor e cada vez mais focado na sua produtividade. E para isso, eu vou te passar 3 conceitos iniciais aqui, antes que a gente entre nos tipos de organização, para que você se prepare e já saiba alguns pontos específicos que você precisa ter em mente antes de saber como se organizar. Primeiro ponto, você precisa se conhecer. Se conhecendo melhor, você vai saber em que tempo, em que momento do dia você está mais apto ou mais apta à gravação de vídeos, por exemplo. Um exemplo, eu gravo muito melhor vídeos raízes durante a noite. Sei lá, eu pareço mais pilhado, mais focado no que eu tenho que fazer. Então, pensando nisso e nessa produtividade, já que não adiantaria eu gravar um vídeo à tarde, já que não sairia tão bom assim, focando sempre na qualidade, eu tenho que gravar à noite. Pensando nisso, eu tenho que destinar todas as tarefas do meu dia para o período entre a parte da manhã e a parte da tarde, para que à noite eu fique livre e despreocupado, minha mente relaxada para focar aqui em passar um conteúdo para vocês, em passar ensinamentos, concentrando no que realmente a mensagem que eu tenho que passar, né? Porque eu tenho que primeiro pensar, depois falar, então esse processo tem que estar dinâmico para que vocês possam entender da melhor forma. Então, se eu tivesse cheio de tarefas para realizar depois desse vídeo, eu estaria bem preocupado e não concentraria tanto, meu foco ia ser muito menor, eu ia passar muito mais raiva tentando falar o roteiro e o vídeo não sairia tão bom. Isso traria uma experiência ruim para mim e essa experiência ruim seria guardada na minha memória e aí você que assistiu o primeiro vídeo que eu postei já sabe o que vai acontecer. E aí entra o segundo ponto, incluir no seu dia a dia a prática de uma rotina pré-estabelecida e de hábitos bem consolidados. Eu sei que eu tô criando diversas lacunas na sua cabeça de dúvidas por exemplo... Diogo, como eu vou consolidar um hábito na minha rotina? Qual a melhor forma de executar alguma coisa para inserir ela no meu dia a dia sem que ela fique estranha? Enfim, diversas outras dúvidas que possam estar surgindo para vocês. E fica tranquilo ou tranquila que eu vou te explicar tudo daqui pra frente. Só vamos focar agora no terceiro ponto. Comece a se organizar das formas mais simples possíveis. Por exemplo, retire da sua mesa de trabalho tudo que você não vai precisar utilizar. Vamos supor que você precisa utilizar só o seu notebook, agenda, um lápis e uma borracha. Então você precisa tirar todo aquele monte de folhas que pode estar, ou alguns cadernos que não necessitam estar ali, ou outros utensílios que não precisam, que você não vai utilizar naquele momento. Por quê? Existem estudos já comprovados da neurociência em que o cérebro consegue focar muito mais na criatividade quando ele está mais confortável. E um fator que deixa o cérebro um pouco mais confortável é o fato de estar em um ambiente mais limpo, mais organizado. Então isso sim interfere na sua produção de conteúdo, isso sim interfere na produção de vídeos raízes, isso sim interfere na produção de toda a sua linha editorial, porque para você organizar, você precisa ter criatividade. Para você ter criatividade, você precisa ter organização. Para ter organização, você precisa começar do passo mais simples, que é começar pela sua mesa. O segredo está nos detalhes. Ajuste os detalhes e depois me conte todo o avanço que você teve com o seu processo, com a sua jornada de lançamento. Uma das estratégias que vem sendo aplicada por muitos e muitos anos é a matriz de Eisenhower. Mas quem foi esse tal de Eisenhower? Eisenhower foi um ex-presidente americano que ficou responsável na época na parte de estratégia e execução durante o período da Segunda Guerra Mundial. E ele era um cara muito organizado com suas coisas. Então, ele desenvolveu a matriz de Eisenhower para focar mais na produtividade do seu tempo e focar mais na qualidade de suas tarefas. E essa matriz consiste em 2 eixos. O eixo X, que significa a importância, e o eixo Y, que significa a urgência. E esse gráfico deve ser dividido em 4 quadrantes principais. O quadrante número 1 são tarefas que são muito importantes e muito urgentes. O quadrante número 2 são tarefas que são muito urgentes, mas pouco importantes. O quadrante número 3 são tarefas que são pouco importantes e pouco urgentes. E o quadrante número 4 são tarefas que são muito importantes e pouco urgentes. Um macete assim para você que tem dificuldade de identificar tarefas que são muito importantes, muito urgentes, é dar notas às suas tarefas.
de 1 a 10. As que estiverem mais próximas de 10 são tarefas que são mais importantes. A urgência aí é a sua questão de saber quando é a entrega de cada tarefa. Ou seja, se você precisa gravar um raiz para essa semana, ela é uma tarefa urgente. Porque você precisa, para fazer um raiz, você precisa fazer roteiro, você precisa gravar, você precisa editar, você precisa revisar, depois precisa postar e ainda saber como colocar as capas, as tags, títulos, descrição, tudo isso que eu já expliquei no vídeo passado. Então, você precisa saber diversas coisas, você precisa passar de um passo a passo, um progresso. E para você fazer isso, por exemplo, você designaria nessa matriz por gravar vídeos. Mas, no caso, primeiro eu teria que fazer o roteiro, então seria uma tarefa mais urgente e importante, porque já é uma tarefa que faz parte da sua obrigação semanal e que você precisa fazer diversas coisas para sair um produto final. Então, eu classificaria como urgente e importante também. As tarefas que estão no primeiro quadrante são consideradas urgentes e importantes e devem ser feitas hoje mesmo. Não podem ser adiadas. Elas têm que ser o foco principal do seu dia. As tarefas que estão no segundo quadrante, que são tarefas muito urgentes, mas pouco importantes, é onde acontecem os maiores erros das pessoas, onde elas focam a energia em um local não tão adequado. Por quê? Se é uma tarefa que não tem muita importância, mas só tem urgência, ela não vai repercutir em grandes resultados. Então você não precisa focar nela assim tão rapidamente. Você pode deixar ela para depois, por mais que ela seja urgente, é claro, depois, dentro do prazo de entrega dela, ou até mesmo delegar essa tarefa, já que não é tão importante para você assim. Essas tarefas que estão aqui são mais para tirar o tempo. Elas vão basicamente tirar o seu tempo de produtividade e que isso é horrível para você. As tarefas que estão no terceiro quadrante, ou seja, no quadrante que não é nada importante, nada urgente, você basicamente abomina da sua vida, que é basicamente as coisas que vão te fazer você perder tempo. Por exemplo, navegar nas redes sociais sem propósito algum, ficar vendo vídeos que não vão te trazer nada de bom, ficar vendo série, filme, sendo que você tem outras coisas para fazer. Então, só insira isso na sua vida se você realmente não tiver mais nada para fazer que esteja nos outros quadrantes. Você já tem realizado tudo. Mas eu me arrisco dizer que para quem está nesse mundo de lançamento, sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre. Então, abomine as tarefas desse quadrante, porque isso só vai tirar seu tempo, sua energia, sua disposição e vai fazer você praticar a arte da procrastinação muito mais vezes, muito mais recorrente. As tarefas que estão no quarto quadrante, ou seja, tarefas que são importantes, mas não tão urgentes assim, são tarefas que você deve dedicar um pouco mais de planejamento. Avaliar muito bem cada tarefa que está nesse quadrante para que ela possa ser feita da melhor forma possível. Porque já que é uma tarefa muito importante, por mais que não seja urgente, ela deve ser feita com a máxima qualidade para que você priorize sempre nesses dois quadrantes principais, o 1 e o 4, você sempre priorizar a qualidade dele. Porque são esses dois quadrantes, porque são as tarefas que estão nesses dois quadrantes que vão fazer você ter mais sucesso no que você faz, você ser mais reconhecido ou reconhecida pelo que você faz e ter muito mais gratidão pelo que você faz.